você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, tá? Para você que está aí nos acompanhando, né? Fica aí o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Para você que chegou no canal, deu uma olhadinha, gostou da boa história, né? Deixa aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou ler para vocês mais uma história que está no livro Porto da Paz, né? O Porto da Paz é uma casa especial ali de Porto Seguro, né? E a gente ficou amigo do pessoal lá, né? E pelo segundo ano consecutivo a gente escreveu um livrinho, né? Com mensagens enviadas pelos amigos espirituais, né? Que sustentam lá o trabalho da casa. Então são mensagens muito bonitas, né? Que a gente está dividindo com você. Então a mensagem de hoje se chama Porto da Paz. Começa assim. Carolina é filha de Maria e Ezequiel. Ela andou namorando James e o Farofa, né? Mas agora ela não quer mais saber de namorar, pois James foi estudar e trabalhar como enfermeira em Salvador e Farofa fazia o curso de Direito na Federal da Bahia, né? Na Universidade Federal da Bahia. Maria queria que a filha se casasse com um homem rico que desse a ela uma vida boa, uma vida diferente da vida de Maria, que vivia de reclamar pela falta das coisas, por causa do custo de vida que não parava de subir e do dinheiro minguado. Mas como estamos na era do empoderamento feminino e casamento deixou de ser profissão para a mulher, Carolina sentia que precisava achar o próprio caminho, que nem James e Farofa tinham achado. Ela havia passado o dia encolhida no sofá com o nariz no celular. Fuçando as notícias da internet, Carolina se deparou com a história da chefe de cozinha baiana Lisiane Arouca, né? Então aqui tem uma reportagem da Lisiane na CNN Viagem e Gastronomia, do Viagem e Gastronomia de 26/7 de 2024, às 12h39. Bom, essa reportagem diz o seguinte: o restaurante Origem, dos chefes Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, em Salvador, foi eleito como um dos melhores lugares para ser visitado no mundo pela List of the World's Greatest Places of 2024, divulgado pela revista americana Time. Depois de anos de muito trabalho, conseguimos fazer com que nosso estado e o Nordeste brasileiro sejam lembrados. É uma alegria sem fim poder colocar a Bahia na rota mundial do turismo, reforça o chefe patissier Lisiane Arouca, né? Bom, a mãe de Carolina havia ensinado a filha a cozinhar o básico, mas Carolina nunca tinha levado a cozinha a sério, né? Ela então usou os dedos para fazer a página eletrônica se mexer, até que parou os olhos numa reportagem sobre um baiano que conheceu o mundo inteiro, né? Essa história do baiano é muito legal. Então está lá no Rede Nordeste, JC, publicado em 23 de novembro de 2019, às 15h03, né? Aí diz o seguinte: o baiano Anderson Dias embarcou para Cabo Verde, o último país visitado na trajetória, nessa sexta-feira de 22. Com o feito, o viajante conquistará 2 recordes do Guinness Book de uma só vez. O humano mais rápido do mundo a conhecer todos os países do planeta e o primeiro e único brasileiro a conhecer todos os 196 países do mundo. Nas suas redes sociais, Anderson compartilhou online seu voo de chegada em Cabo Verde. Como é que começou esse sonho? A vida batia em mim como um boxeador bate no saco de treinamento, relata Anderson. Em 2014, para conseguir se manter em Recife, lá em Pernambuco, Anderson começou a vender capinhas de celular nas ruas, nos shoppings, ônibus, da região metropolitana do Recife. Com o trabalho, economizando cada centavo, fazendo apenas uma refeição por dia, Anderson conseguiu juntar o Anderson conseguiu juntar 30 mil, em 3 meses, para fazer uma viagem pela Europa. No dia 27 de março de 2015, Anderson viajou para Dublin, na Irlanda, onde começou esse sonho. Lá conheceu 10 países e voltou para o Brasil 6 meses depois. No entanto, demorou para a ideia de rodar o mundo surgir em sua cabeça. Aos 24 anos, sua vida estava estabilizada e no ápice, mas algo faltava. Em um sonho,
o viajante se via prestes a embarcar em um avião. Eu não sabia o destino, mas sabia que era um desejo muito forte. No dia 27 de maio de 2018, ele tirou esse sonho do imaginário e embarcou para realizar não só um, mas 196 sonhos. Eu acho legal dessa história que ele juntou 30 mil reais em 3 meses vendendo capinha de celular, né? Quer dizer, quando o cara quer alguma coisa, né? Muito alguma coisa, ele dá um jeito, né? Bom, Ezequiel então chegou para ela e a chamou para ir à casa de caridade, o Centro Espírita Porto da Paz. Quando a gente está com a cabeça muito cheia ou vazia demais, disse minha filha, o melhor a fazer é trabalhar para a caridade, pois quando o trabalho acaba, o coração fica leve e a gente sai da casa com a impressão que não tem problema nenhum, já que os problemas daqueles que ajudamos costumam ser muito maiores que os nossos, né? Depois de um dia de trabalho voluntário, de fato, Carolina se sentia mais alegre, mas ela continuava sem saber o que fazer da vida, e assim decidiu consultar o mentor espiritual da casa através de um médium, né? O rapaz, que recebia o espírito do mentor amigo, não tardou a entrar em transe e fechar os olhos, e quando seus olhos se abriram de novo, Carolina teve certeza de que estava falando com outra pessoa que não o médium, pois eram olhares diferentes, o do médium, do espírito, que se manifestava através do médium, e isso era perceptível para quem tinha olhos para ver. O que posso fazer por você, Carolina? Ah, eu sinto-me perdida. Cada um dos meus melhores amigos deu um jeito na vida e me deixaram para trás. Ah, você tem inúmeros recursos e o mundo é um convite ao trabalho. O que lhe falta, então? Ah, eu não sei se devo ser uma cozinheira ou sair andando aí por aí, conhecer o mundo inteiro. Talvez minha mãe esteja certa e o melhor para mim é ser uma dona de casa e mãe de família, que nem ela. Ou talvez o meu pai é quem esteja com a razão e eu deva dar tempo ao tempo até que eu venha enxergar com clareza o melhor caminho a seguir. O mentor pareceu pensar. Você mesmo sabe que infinitos são os caminhos e que o seu destino depende unicamente de você, das suas escolhas, mas posso ajudá-la, estimulando a sua mente a construir, usando de suas memórias, as 4 opções de que me falou, de modo que possa experimentá-las e tirar de cada uma das 4 experiências suas próprias conclusões. Poxa, isso seria incrível! O médico se aproximou de mim e pediu para que eu relaxasse e fechasse os olhos e imaginasse a cozinheira que eu poderia vir a ser. Achei graça, como se aquilo fosse uma brincadeira, mas não é que não demorou muito para que eu entrasse em transe e passasse a me ver dirigindo o fogão de uma cozinha de um restaurante popular. Carol, de onde foi que você tirou a receita da muqueca? Pois está todo mundo lá dentro lambendo os beiços por conta dela. Ah, eu olhei para o rapaz uniformizado e sorri. Entra então na cozinha, outro de uniforme, e diz que tinha um jornalista no salão querendo falar comigo, já que, segundo o jornalista, ela não tinha nunca comido na vida uma refeição tão boa quanto a que havia preparado para o almoço. E ele queria fazer uma reportagem sobre a minha comida. Ah, diz que estou indo, né? O rapaz que havia trazido a notícia de que tinha elogiado a minha muqueca entra de novo na cozinha espavorido e me diz que alguém havia reclamado da comida e que jurou processar o restaurante e jogar a cozinheira na cadeia. O negócio andou assim, desse jeito louco e apressado, até que a hora do almoço passou e o restaurante ficou vazio. Olhei então para a cozinha, que estava uma bagunça só, e roguei forças a Deus para encarar a limpeza da montanha de copos, talheres e pratos sujos, uns empilhados sobre os outros. Tomada pelo pavor da visão apocalíptica, a cozinha com suas panelas desapareceu, dando lugar a uma estrada. Vi que carregava uma mochila nas costas e que olhava fixamente para lugar nenhum, e decidi que devia me mexer. E depois de andar até dar calo no pé, parei cheio de fome e vasculhei a mochila, achando uma lata de feijão. De onde estava, dava para ver um vale lá embaixo e curtir a vista. Porém, a minha briga para abrir a lata de feijão me azedou o humor. E, enfim, só havia feijão para comer e mais nada. E mesmo nos tempos difíceis lá em casa, um lar sustentado pelo meu pai, que tinha pescaria como ofício, e pela minha mãe, que fazia bolos de aniversário para vender para as vizinhas, a mesa sempre foi farta, né? Acho que a fome, por coisa melhor que feijão enlatado e frio, deu fim àquela experiência, pois o cenário mudou de repente. Agora eu estava sentado à mesa da casa dos meus pais, mas eles não estavam lá. No lugar deles estavam o James e o Farofa, que me encaravam como se esperassem algo de mim. Vamos logo com o almoço, Carolina, pois estou atrasado para o trabalho.
Pensei então comigo, ué, do que o Diego está falando? Ele não trabalha em um hospital em Salvador? E a minha casa, em que vivo com meus pais, não é em Porto Seguro? Também estou com pressa, Carolina. Aquilo estava parecendo uma brincadeira. Afinal, onde é que estava o romantismo do Farofa? Senti um puxão vindo de baixo e quando me voltei para ver do que se tratava, dei de cara com um par de olhos miúdos. Mãe, tô com fome. Do outro lado da mesa, vi vários pares de bracinhos se levantando. Eu também, mãe, eu tô com fome. Gritaram os donos daqueles bracinhos e um disso. Analisando o quadro com frieza, concluí que eu havia me casado com James e também com Farofa e que tinha muitos filhos. Todos começaram a reclamar ao mesmo tempo, o que fez com que eu tapasse os ouvidos e fechasse os olhos. Notei então que o barulho havia sumido. Fui tirando as mãos dos ouvidos devagar e devagar fui abrindo os olhos e me toquei que estava encolhida no sofá segurando o celular. Porém, não havia nenhuma imagem na tela. A tela do celular estava em branco e compreendi que aquela era a quarta e última experiência. A primeira havia sido motivada pela minha leitura sobre o sucesso da cozinha da chefe Lisiane Aroca. A segunda, pelas aventuras do empresário Anderson Dias. A terceira, pelo desejo da minha mãe de me casar. E o celular vazio era a mesma coisa que meu pai me dizendo para que eu desse um tempo ao tempo, que esquecesse momentaneamente, se isso fosse possível, as notícias que não paravam de ser postadas na internet, os vídeos, as músicas, os likes e dislikes, as mensagens de texto e de áudio dos incontáveis grupos que eu participava na rede e da enxurrada de fake news. Fiquei olhando para a tela vazia. Aquilo me deixou agoniada, pois todos estamos viciados em ver a vida saindo da tela do celular. Contudo, estava disposto a ter um segundo de paz comigo mesmo. E sem mais nem menos, o meu rosto encheu a tela. Tudo bem, Carolina? Ai, que louco, eu estava falando comigo mesmo pelo celular, mas eu não estava me reconhecendo totalmente. Havia algo de diferente naquela Carolina. Ah, eu sou uma versão sua que deu certo, que achou o caminho. Oh, que legal! E qual é o caminho que devo seguir? Ah, todos os caminhos levam ao mesmo lugar, ao seu encontro com a sua melhor versão. Portanto, o importante é a caminhada, o processo de transformação, de busca e de construção da versão ideal. A vida faz sentido quando sabemos o que é preciso fazer. E agora você sabe, né? Seja lá quais forem as suas escolhas para a sua vida profissional, familiar, social e espiritual, tenha sempre em mente que está trabalhando para o autoaprimoramento e que a perfeição é o objetivo a ser alcançado. Está escrito no Evangelho de Jesus, segundo os apóstolos Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lembre-se de que se almeja chegar ao porto da paz interior, a travessia não será fácil e deverá se comprometer em ajudar para fazer por merecer ser ajudado, uma vez que é da lei do amor, que ninguém seja tão rico que não tenha o que receber, nem tão pobre que não tenha o que dar. A cooperação é da essência do amor. Tome a caridade como sua guia e procure aproveitar toda oportunidade que a vida lhe der de praticá-la. E assim cumprirá com a determinação do divino amigo, sendo perfeito em tudo o que fizer, porque a caridade é a essência da perfeição. Que belo texto, né? Texto bonito, né? Ele fala, né, o sede perfeitos, né, de que Jesus fala, é seja caridoso, né, é ter amor com o seu próximo, né, Deus é perfeito e Deus é amor. Então, quando a gente tem uma experiência de amor, quando a gente cuida legal das pessoas, quando a gente está ao lado dos amigos, quando a gente trabalha com vontade de ajudar, quando a gente faz alguma coisa com carinho, né, cuida de um bicho, né, de um gato, um cachorro, cuida de uma plantinha, né, quando a gente dá um abraço de Natal, de Ano Novo, as pessoas que a gente gosta, e mesmo as pessoas que a gente não conhece, nós estamos sendo perfeitos, porque nós estamos exercitando o amor. Né? Gostaram da história? Acharam legal? Eu achei essa história maravilhosa, né? Muitos de nós, né, em algum momento da vida, estávamos lá perdidos, né, no meio da estrada, sem saber que rumo tomar. Né? Mas agora, olhando, né, o nosso presente, nós acabamos, seja lá qual foi o rumo que nós tomamos, a gente está aí com a vida feita. Né? Eu, pessoalmente, graças a Deus, só tenho a agradecer. Meus filhos já estão crescidos, né? Eu
completei agora 64 anos, não achava que eu vivia tanto, né? Temos saúde, temos trabalho, estamos aqui conversando com você, fazendo um trabalho legal, né? Recebendo as histórias dos bons espíritos, né? Eu acho que o contato com a espiritualidade é muito importante, né? É bom que as pessoas saibam que a espiritualidade existe de fato, né? Que ela nos aguarda depois dessa experiência, né? E que quanto mais nós amarmos, nos dedicarmos ao outro, né? Mais chances da gente viver uma espiritualidade mais feliz. Bom, espero que você tenha gostado dessa boa história. Fique com Deus e até a próxima boa história.